Fala galera inteligente, tudo bem? Então vamos fazer um resumo rápido aí do nosso curso sobre infraestrutura e tecnologia da informação, né? Sou o professor Thales Quintão. É evidente aí, né, que a gente tem as redes impactando diretamente na nossa vida diária, né? Então muitas das coisas que a gente tinha em anos anteriores e que a gente tem novas funcionalidades agregando no nosso dia a dia, né? E essas funcionalidades tendem a facilitar muito a nossa vida, né? Por exemplo, monitoramento de tráfego, internet banking, enfim, as notícias do dia a dia, todo o acompanhamento que você tem. Obviamente, né, tudo isso impacta a nossa vida no nosso dia a dia, né? Sem contar outras ferramentas, né, de interação, como redes sociais, né? A gente viu aí essa pandemia aí, quanto foi necessário a gente ter estrutura de dados, ter uma estrutura de comunicação, né, eficiente, né, para permitir o trabalho em home office, né, as aulas remotas e tudo mais, né, e até o jeito mesmo da gente paquerar hoje em dia já mudou, né, a gente tem redes sociais específicas para isso, né, então alterou muito o nosso dia a dia, né, e então, de certa maneira, em tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, as redes, eles impactam diretamente no nosso dia a dia, né, tanto que há uma mudança de paradigma, né, que a gente agora passa a ter uma característica das redes serem ubíquas, né, na comunicação ser ubíqua, a computação passa a ser ubíqua, ou seja, independente do local que você está, independente do dispositivo, você tem que estar conectado à internet, né? Então, essa é a característica da computação ubíqua, né? Então, para isso fluir, né, a comunicação de dados, ela tem que ter características básicas, né? Elas têm que seguir um protocolo, elas têm que seguir regras e tudo mais. Então, a gente vai ter alguns componentes que são básicos dentro dessa característica de comunicação, né? Que são os dispositivos, né? Que é propriamente dito, que é o meio fim a fim, né? Os equipamentos que você vai utilizar, os meios de comunicação, né? São com a forma como eles estarão conectados, as mensagens que serão trocadas também são chamadas de tráfego, né, que vão trafegar pelo meio, né, e as regras que vão estabelecer a comunicação fim a fim entre esses dispositivos, né. Alguns exemplos que a gente tem aqui de elementos da rede, né, funcionando isso, né, a gente tem tipos de redes diferentes, né, por exemplo, a gente tem aqui uma comutação por pacotes, que são as redes físicas, as redes de internet que a gente utiliza no dia a dia, né, uma rede comutada de circuitos, são as redes de telefone, e redes de broadcast, né? São as redes unidirecionais, por exemplo, sistemas via satélites, né? Um sistema de TV paga, enfim, né? Então, a gente tem, basicamente, apesar de ser diferentes tipos de comunicação, diferentes elementos, diferentes características de redes, a gente tem os elementos que são comuns entre essas redes, tá? Um conceito que é muito comum, muito latente hoje em dia, né, são as redes convergentes, que são aqueles tipos de redes que vão trafegar ali tanto voz, dados e imagem no mesmo ambiente, né? Isso já é natural, né? Mas até pouco tempo atrás a gente tinha essa separação, né? Onde que você tinha redes propriamente disso, redes próprias para telefonia, por exemplo, né? Que trafegavam ali só voz e agora não, a gente tem a convergência de tudo está trafegando no mesmo meio físico, né? Com soluções de VoIP, SIP, VIP, né? Vídeo sobre IP, enfim. São várias características que a gente tem dentro dessas redes convergentes que a gente está integrando. Tanto que houve uma mudança, né? Até mesmo pouco tempo atrás, né? As telefonias, as redes de telefonia móveis, né? As empresas de telefonia móvel, elas cobravam a conta do usuário referente à quantidade de tempo que utilizava das ligações de voz, né? Encaminhamento de voz. Hoje, a maioria delas tem um plano que atende a mais a questão de dados, né? Então, há essa mudança de paradigma também, né? As arquiteturas de redes, né? Quando a gente está falando de redes, elas vão ter que seguir dentro dos projetos alguns detalhes que a gente vai ter que analisar, né? Esses detalhes que a gente coloca aqui, a gente vai discutir ao longo do curso, mas são essenciais dentro das redes, que é a tolerância às falhas, né? Aí vai entrar a característica de redundância, enfim, né? Escalabilidade, né? Ou seja, a rede pode crescer, né?
é uma característica da internet. A internet só se tornou hoje o que ela é porque ela foi escalável, né? Há algumas restrições que a gente vai falar aqui ao longo do curso. A qualidade de serviço, né, que é garantir que o serviço ele tenha a largura de banda para aquilo que efetivamente ele necessita. E questões de segurança, obviamente, que são latentes aí, né, como necessidade hoje das redes atuais. Tá certo? Bom, quando eu estou falando de QoS, né, eu já adiantei para vocês, é que você tem que definir, né, quais são os pacotes e o que vai ter prioridade dentro da sua rede, né? Então, pacotes dentro de prioridade, eles têm de alta prioridade, sei lá, uma voz sobre IP, como está aqui no exemplo, ele vai ter uma prioridade mais alta, por exemplo, do que um pacote web, por exemplo, um HTTP, um tráfego que você tem carregando uma página, tá certo? Por quê? Qualquer delay que tiver aqui na atraso de comunicação num pacote de voz sobre IP vai interferir diretamente na experiência do usuário. Então, esses pacotes eles têm que ter uma alta prioridade dentro da rede. Então, através do QoS, você consegue priorizar esses tipos de pacotes dentro da sua rede, né? Outro exemplo aqui, basicamente, né, com um serviço de streaming, né, quando você tem um serviço com QoS, você está garantindo efetivamente, né, que os seus pacotes sejam sem atraso lá nos quadros de transmissão. Obviamente, né, e se houver um atraso, por exemplo, no carregamento de uma página, não vai interferir no resultado final. Quando você tem no streaming, isso claramente é perceptível para o usuário, tá? Em relação aos aspectos de segurança, né, eu costumo brincar com o CID, né, do aéreo do gelo aqui, a gente tem características que a gente tem que considerar, que são a confiabilidade, integridade e disponibilidade, né? Hoje você também tem as características de não repúdio, né? Não é só mais o CID, né? Passa a ser agora o hexagrama parkeriano, né? Mas como que você tem que, a grosso modo, né, bem sucinto assim, como que você vai garantir, por exemplo, a confiabilidade, né? Você vai garantir a confiabilidade uma vez utilizando a autenticação de usuários, criptografia de dados, enfim, são serviços que a gente vai mostrar aqui ao longo do nosso curso, né? Integridade, a gente vai utilizar sistemas de assinaturas digitais, né? E para manter a disponibilidade, obviamente, aí vai impactar, né, em sistemas com redundância e firewalls para a questão de negação de serviço, entre outras características também, tá? Então, a gente aborda essas características de projeto, enfim, para deixar, para, de certa forma, né, auxiliar no desenvolvimento e no processo de criação das redes, ok? Em relação às redes em si, né, a gente vai focar muito nas redes que utilizam computação de pacotes. A gente vai falar dessas características de computação dos pacotes. A gente tem também a comunicação por circuitos, que basicamente são utilizados em sistemas de telefonia, né, que são conexões fim a fim. Né? Na comunicação por pacotes, você vai ter como característica a comunicação ter origem e destino, e essa origem e destino nem sempre serão feitas pelo mesmo caminho, tá? Então, ele vai analisar quais as rotas que melhor se beneficiam em tempo, em quantidade, em distância, em latência, enfim, são alguns parâmetros que a gente vai ter dentro da computação de pacotes, tá? Mas por que a internet se tornou o que ela é hoje, né? Basicamente por três características, né? Porque ela tem uma hierarquia definida, são utilizados padrões e protocolos comuns, ou seja, a internet só se tornou hoje o que ela é, né, uma vez que foi adotado durante o seu desenvolvimento padrões que permitiram esse avanço. Então, todos os fabricantes adotaram o mesmo padrão, né? Então, possibilitou que a internet se tornasse o que ela é hoje, né? Então, a gente tem aqui as estruturas dos ISPs, né? Comunicando com ISPs maiores, né? Que a gente vai detalhar um pouco mais para frente. O ISP, então, é um provedor de serviço de internet, só para deixar a definição certinha para vocês. Mas o que é importante para a gente nesse momento é entender que a internet só se tornou o que é hoje muito porque seguia um padrão, né, específico, né? Que é o protocolo TCP/IP, que a gente vai detalhar. Então, a organização dos nossos cursos, se a gente for resumir, então, o nosso curso aqui, ele vai estar organizado da seguinte forma. Então, a gente vai seguir o modelo de referência, que é o modelo OSI, né, mas aplicado e voltado ao modelo TCP/IP. Né? Então, a gente vai estudar, inicialmente, né, a camada de rede, que é onde a gente vai ter a definição dos dispositivos, questão de como ele trata os erros, enfim. Né? Então, a gente vai ter a camada de rede,
mais focado no padrão Ethernet. Né? Depois a gente sobe uma camada que vai estudar aqui, então, o protocolo de internet, que é o protocolo IP, né? Quais são as características dele, né? Como ele é endereçado, como que os pacotes trafegam na rede, quais são as características, quais são as versões que você tem, né? E depois a gente sobe um pouco mais, a gente vai para a camada de transporte. Nessa camada de transporte a gente vai ver como é feito o tratamento dos pacotes na transmissão desses pacotes, na transmissão deles no meio físico, né? Como eles vão ser tratados. Olha, ele vai ser orientado à conexão, não orientado à conexão, quais são as garantias, o que você tem de diferença entre um e outro, né? Enfim. E, finalmente, a gente vai para a parte de serviço, que é a parte da camada de aplicação. Nessa, em específico, a gente vai ter algumas atividades práticas, né, que a gente vai implementar servidores com essas características para prover esses serviços aos usuários, então. Ok? Então, fica assim, pessoal. Bom curso. Grande abraço.